Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre as bacias hidrográficas no Brasil, suas principais características e quais são as principais bacias hidrográficas presentes no território brasileiro, bem como a sua localização geográfica. Nesse sentido, pensamos juntos. O que é uma bacia hidrográfica? Quando usamos esse termo, qual é o significado, o que quer dizer? Então vamos ao entendimento ali. Bacia hidrográfica é uma área de grande superfície, ou seja, de grande extensão, formada por um conjunto de terras que são drenadas por um rio principal e seus afluentes. Então a água de toda essa área vai se concentrar ali nos rios, no principal e nos seus afluentes, formando o que chamamos de bacia hidrográfica. A imagem traz bem essa ideia para nós. Então nós vamos ter na área pontilhada em amarelo, é o limite da bacia hidrográfica, é o limite de toda esta área representada aqui. Aí no centro da nossa representação, nós vamos ter a parte mais baixa do relevo, onde estará o rio principal. Os seus afluentes têm as nascentes ali nas áreas de morros, vamos pensar assim, nas áreas mais altas, e todos eles vão se deslocar na direção desse rio principal. Então são as características essenciais para a gente entender o que é uma bacia hidrográfica. Mas a bacia hidrográfica não são somente os rios, Se eu penso só nos rios seria a rede hidrográfica, mas quando eu penso em toda a área onde estão esses rios, e o seu entorno, isso é a bacia hidrográfica. Então eu posso ter cidades, áreas de plantação, áreas de floresta que fazem parte dessa área, portanto, fazem parte dessa bacia hidrográfica, para entender as características. Temos também as regiões hidrográficas. Qual é a diferença da bacia hidrográfica para a região hidrográfica? A região hidrográfica pode ter uma ou mais bacias hidrográficas presentes na sua área. Também é uma área de grande extensão, mas ela vai ser então maior do que uma bacia hidrográfica, esta área, Porque numa região hidrográfica eu posso ter 2, 3, 20, quantas mais bacias hidrográficas ali forem possíveis de existir naquela área. Então, bacia hidrográfica é uma área que tem o rio principal e seus afluentes. Região hidrográfica pode ter uma ou mais bacias hidrográficas presentes. E aí o mapa traz para nós aqui a divisão do Brasil em áreas, nessas áreas de bacias hidrográficas diferentes ali. Vamos identificar as características de algumas delas. A bacia hidrográfica amazônica, que ocupa boa parte ali do território brasileiro, Compreende ali toda a porção da região norte e mais uma parte do Mato Grosso, então que está dentro dessa área, formada por importantes rios. O principal deles é o rio Amazonas, numa região ali bastante plana, usada, por exemplo, para navegação. Temos também a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que é totalmente brasileira, diferente da amazônica, que nasce em países vizinhos e se desloca para o Brasil, ou continua no Brasil. A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia ali, ela é uma área totalmente brasileira. Então os rios dessa bacia nascem e terminam em território brasileiro. Também é importante para diferentes atividades, com destaque ali para atividades de turismo que são realizadas na região da bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Um deles são as praias fluviais, as praias de água doce que as pessoas costumam visitar ali. A gente destaca, inclusive na nossa imagem nós temos essa característica. Temos a bacia do São Francisco, que nasce aqui na região sudeste, na Serra da Canastra, e se desloca em direção à região nordeste. É uma bacia hidrográfica extremamente importante. O seu rio principal é o São Francisco. Ele é um rio perene, ou seja, que tem água o ano todo. Então, daí a sua importância ali para toda aquela região, para a utilização da água e para a geração de energia também. E outros rios que compõem essa bacia hidrográfica, alguns deles são temporários, ou seja, tem determinados períodos do ano que esses rios temporários secam suas águas, Então, o rio São Francisco vai ser o destaque ali dessa bacia hidrográfica. O rio Paraguai, que tem suas nascentes no Brasil, que ocupa, essa bacia hidrográfica ali ocupa
boa parte da área do Pantanal e vai desaguar ali, vai continuar em países vizinhos. E a bacia, aqui está a localização da bacia do Rio Paraguai, e vamos ter também a bacia do Rio Paraná, que nasce na região sudeste e se desloca para a região sul, inclusive boa parte das terras paranaenses estão na bacia do Rio Paraná. Neste vídeo nós falamos sobre as bacias hidrográficas do Brasil, espero que vocês tenham gostado, até breve.